Ok, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje nós damos continuidade à Boa noite. nossa apostila, né, sobre diretrizes da adoração a Deus. E nossa lição de hoje, lição número 8. A adoração a Deus inclui a ceia do Senhor. E então, deixa eu colocar aqui a nossa telinha, compartilhar também, para poder mostrar as passagens e tal. Está dando soluço a aula. Está dando soluço como? Me diz aí. É questão de segundo, você fica meio travadinho, depois volta. Ah, Dá uma leve Para travadinha. para mim também deu isso. Dá uma travadinha, mas já é bom. Soluço. Espero que não dê tanto, né? Mas que vocês consigam pelo menos me ouvir. Amém. Ok. Bem, uma pergunta. O que podemos dizer sobre a ceia do Senhor? O que é que a gente pode, vamos dizer, palavras, explicar o que a gente entende, compreende sobre o que é a ceia do Senhor? Travou. Travou, professor. Agora é o meu? Está travando. Está travando? Só ficou eu e tu, né, Maria do Carmo? Não. O Ivan. Quer dizer, o Ivan. Voltou? Cadê o professor? Voltou. Aí, ó. Voltou. Voltou. Então, conexão instável de internet. Estão ouvindo? Tá ok. Então, aqui tá, de vez em quando está mostrando para mim, conexão instável. Eu acho que hoje, como aconteceu com a empresa que eu trabalho, pode estar acontecendo em vários lugares. É verdade. Foi o dia inteiro com falha de conexão, em vários lugares. Olha que a gente trabalha a nível Brasil de conexão, né, com o sistema. Olha. Vamos ver se o nosso não cai aqui. Mas tá bom. Vamos lá. Embora. A pergunta é, o que podemos dizer sobre a ceia? Maria do Carmo falou sobre... Depois dessa travada, até esqueci o que eu ia falar. Comunhão, não foi? Comunhão. Isso, comunhão. O que mais a gente pode dizer que a gente entende sobre ceia? Que a gente só pode fazer parte da ceia depois do batismo. Sim, ok, ótimo. Travou. A ceia, de vez em quando a Zuleika também acontece. A questão de participação da ceia é para os nascidos em Cristo, é isso? Isso. O que mais que a gente pode dizer sobre a ceia? Relembrar todo o primeiro dia da semana que Jesus fez por nós na cruz. Ele nos deu a vida e deu a salvação. Então, é o motivo por onde nós nos reunimos todo o primeiro dia da semana. Ok, também, isso mesmo. Cícero, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, meu irmão. Boa noite. Estou meio ruim aqui, mas está dando para ouvir bem. Também não está bem de saúde. A virose da gente, rapaz, mas a gente vai passando. Ok. Bem, então, a gente pode dizer várias coisas, né, sobre a ceia. A gente vai lembrar sobre morte, né? A ceia vai lembrar sobre morte, né, de cruz, de Jesus Cristo. Travou. Travou ou não? Vai ter que ficar esperando. Voltou ou não? Voltou? A internet está aí. O meu, eu vejo todo mundo travado também. Todo mundo. Hoje vai estar complicado. Mas vamos lá. Vamos tentar. Professor. Vamos lá. Vocês vão me dando um alô aí. Se estiver travando, vocês vão me avisando.
Então, podemos dizer que a ceia do Senhor, na ceia do Senhor, né, como a gente fez alguns comentários, buscamos a comunhão com Deus, como a gente viu aí, a Maria do Carmo comentou, né, e com os nossos irmãos. Não só com Deus, a ceia é também comunhão com os irmãos. E por meio do quê? Por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu sangue derramado... Oi? Alguém falou alguma coisa? Tá, vocês estão me ouvindo? Eu Então, Eu tô. Eu Ok. tô ouvindo. Tá Ok. bom. Então tá. Então é isso. Quase todas as igrejas, vamos colocar assim, tá? Quase todas as igrejas que proclamam seguir Cristo observam o quê? A ceia. Quase todas, vamos colocar, ok? Agora, o pão e o fruto da videira são elementos comuns nas assembleias de adoração de vários grupos religiosos. Isso eles mantêm, não é? Mantém o pão e mantém o fruto da videira, ou, no caso, o suco de uva, que a gente vai lembrar. Mas veja bem, há diferenças no entendimento a respeito dessa comemoração também. Parece que não, mas há diferença no entendimento. Então, olha só, a gente vai examinar a Bíblia sobre essa situação em que foi ensinado à igreja no primeiro século a respeito da ceia do Senhor. Então, primeiro ponto que a gente pode ver, a primeira ceia. Jesus, então, deixa o exemplo. Então, diante de estudos, né, bíblicos que a gente vai fazendo a respeito do assunto, podemos notar também o seguinte: existem 4 textos registrados que registram os detalhes da primeira ceia que o Senhor faz. Então, tem 4 textos. A gente vai encontrar onde? Relatos em Mateus. Então, deixa eu colocar aqui. Mateus, capítulo 26, versículo 26 até o 29. A gente vai encontrar em Marcos, capítulo 14, versículo 22 até o 25. Encontramos em Lucas, capítulo 22, versículo 19 até o 20. E o outro, que já não é nos evangelhos, nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 26. Ok. Três, então, desses relatos que nós vemos aí, ó, Mateus, Marcos e Lucas, estão nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Aí nós encontramos mais um relato em uma das cartas de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26. E acredito que todos nós conhecemos praticamente todos eles, né? Nós já lemos, já ouvimos. Então, vamos ver na visão de Lucas, capítulo 22, para a gente entender alguns detalhes que ficam para nós sobre o que Jesus está fazendo, tratando. Vamos lá, Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20. Maria do Carmo, pode ler para nós? Um momentinho.
Travou? Não. A Maria do Carmo travou para mim. Ah, é. Hoje Eu a achei. conexão da internet está bem complicada mesmo. Eu estou travada com o senhor? Não. Posso ler? Pode ler. É Lucas 22, 19 e 19 20. e 20, né? Isso. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois de jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Ótimo. Então, nós temos uma frase em que, às vezes, não damos tão valor assim, tanto valor, e que tem a ver totalmente com a ceia, a importância dela. Então, olha só, observando essas minúcias, né, das explicações do que Lucas trouxe para a gente, que é praticamente a mesma coisa, né, encontramos de Mateus e Marcos, ele vai tratar sobre uma frase, e isso a gente vai encontrar no versículo 19. Fazei isto em memória de mim. Então, a ceia, quando nós estamos realizando, ele tem a ver com o quê? Com Cristo. Fazendo isso em memória dele. Não pode ser feito em memória de outra pessoa, em memória de mais nada, a não ser a ceia tem a ver com Jesus Cristo. Esse é o ponto, né? Então, podemos dizer que a ceia do Senhor é a nossa oportunidade de lembrar sobre o quê? O sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, e pelo qual ele nos oferece a esperança da vida eterna, né? Então, ele deixa isso bem claro para nós. Olha só, 1 Coríntios 11, 26, olha o que ele fala. 1 Coríntios 11, 26. Abram aí. Um pouco mais para frente. A conexão da Maria do Carmo caiu mesmo. É. E os outros eu não estou ouvindo também, professor? Bom, Ivan, para mim está normal, o pai está normal, eu acho que o Cícero... Tá. Eu tô normal. Ok. Achou aí, Zuleika? 11, né? Isso. 23, né? 26. 26. Isso. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Isso. Olá, Maria do Carmo. Voltou. Voltei. Nós estamos com conexão inconstante mesmo, né? Isso pode acontecer. Então, olha só, nós encontramos agora em 1 Coríntios 11, 26, ele deixando algo importante para nós também. Porque todas as vezes que comerdes esse pão... Então, lembrando o que Lucas falou com relação a comer, não é? O pão e beber o cálice. E aí, lá ele deixa claro que é o quê? Fazer isso em memória de mim. E agora a gente vê Coríntios, né? O apóstolo Paulo deixando claro... Travou. Ai, coitado do professor. Quando não é o meu, é o de vocês. Voltou? Não. Travou tudo. Oi, Cícero. Opa, Grande Cícero. opa, meu irmão. Voltou? Agora Não. voltei. Agora voltou.
Ai, 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 é hoje. Mila, boa É hoje. noite. Boa noite, cara. Boa noite a todos. Boa noite. noite. Olha, vamos ter paciência aí, mas eu acho que a gente consegue ir até o fim. Pelo menos vamos tentar. Tá? Continua gravando aqui, pelo menos isso. Então, o que eu estava comentando é que quando a gente vai para Coríntios agora, que é o apóstolo Paulo deixando claro que a questão da ceia tem a ver com o quê? Olha só, 26 novamente. Anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, o objetivo de estarmos ceando tem a ver com a morte do Senhor. Tem a ver com a morte. Nós não vamos fazer com outra intenção. Mas é por isso que ele deixa claro que quando vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. E vocês vão fazer tanto em memória quanto com relação a vocês entenderem que o que vocês estão fazendo é para lembrar o sacrifício que eu estou fazendo por vocês. Né? Ou melhor, que eu fiz por vocês. Então, ele deixou um ensinamento ali para os apóstolos. E o interessante é que isso foi passando de um para o outro. Nós vemos Mateus falando a mesma coisa, Marcos falando a mesma coisa, Lucas falando a mesma coisa, e depois o apóstolo Paulo, nas cartas deixadas lá em Corinto. E ele vai falar a mesma coisa, não vai ser nada diferente. A ceia do Senhor, então, não pretende ser um memorial de nascimento, tá? Não é para lembrar o nascimento de Cristo, até porque nós não temos data, não é lembrado a respeito disso, tá? Mas sim sobre a morte dele, o sacrifício dele. Tá? Então, é um momento especial no qual os cristãos refletem sobre o Salvador que sofreu por nós na cruz. Esse é o ponto. Ele sofreu por nós na cruz. E precisamos, no momento que estamos realizando a ceia, para pararmos e meditarmos sempre a respeito do que Cristo fez por nós. Não é para esquecer, né? Então, esse fato da morte de Cristo é bem colocado para nós que deve ser feito o quê? Até que ele venha. É para ser lembrado todas as vezes que nós estivermos reunidos participando da ceia do Senhor. Então, isso é um fato agora para a gente, de que a ceia ela deve ser realizada até a volta de Cristo. Não é uma vez só na vida, não. É até a volta de Cristo. Nós vamos ver que também nós vamos ver a respeito sobre o período, o tempo, a data, o dia. Isso aí até a gente já viu. Sempre tem uma oração, né, professor? Não entendi. E sempre tem uma oração antes da ceia, né? Sim, tem. Aí, nós vamos ver isso aí também. Tem essa questão. Né? Então, olha só. Mateus capítulo 4, versículo 31. Vamos ver essa passagem. Mateus 4, versículo 31. Ivan, lê para nós aí. Mateus 4 e 31. Mateus 4 e 31. Não tem 4:31. Não tem, Não, mas professor. eu tô, Não outro tem, texto, vai não? ter o 25 só. Então, eu peguei errado. Não é Mateus, então. Eu acho que eu devo ter... Deixa eu ver aqui. Deixa eu verificar. Não... Será que é João? Eu estou colocando a passagem errada? Porque vai falar sobre vigiai, pois não sabeis o dia que vem o Senhor. Eu devo ter colocado errado. Agora me pegou.
Se foi João. João 4:31, acho que não é também. Não. Não. Agora eu fiquei em mãos atadas. Agora, até procurar essa passagem, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o Senhor. É Tessalonicenses? Será, pai? Eu acho que é, não sei. Eu sou ruim de guardar também, mas Então, às vezes eu guardo. Deixa eu Deixa eu ver. verificar aqui. Tá, vamos lá. Eu tenho uma passagem aqui, Marcos 13:35. Eu acho que já vai ajudar. Vai ajudar. Marcos 13:35. Marcos E aí, Ivan? 13:35. Isso. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Isso, ó, já ajuda. E tem pelo menos, eu acho que umas 2, 3 passagens que lembram a respeito disso. Então, deixa eu só anotar aqui para eu não me perder depois. Então, Marcos 13:35. Isso é para a gente notar que, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o nosso trabalho de adoração a Deus vai até o fim da nossa vida. Vai até a volta dele. E outra, nós não sabemos quando é que ele volta. Então, está relembrando o sacrifício de Cristo por nós, por meio da ceia, é para ser feito sempre. É para ser feito sempre conforme ele deixou a instrução. A gente vai ver que é no primeiro dia da semana, conforme as passagens que vão dando orientações para a gente, sempre a questão do primeiro dia da semana. Então, vai ser até o fim da nossa vida, porque a gente não sabe quando é que ele volta. Então, precisamos manter esse tema central do Evangelho em nossa mente, de que a gente não pode esquecer isso por nada. Isso é um mandamento de Cristo para nós. Então, 1 Coríntios 2, do 1 e 2, olha só, vamos lá. 1 Coríntios... Oi. Oi. Mateus 24:36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24:36. Aí, que bom, aí, ó. Outra passagem. Eu sei que Mateus tinha, mas agora eu não lembrava nem da passagem lá. Mas ótimo, aí, Mateus ó. Nós 24. temos aí 24:36. Ele vai lembrar a mesma coisa. Então, vamos lá. 1 Coríntios. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Pai, lê para nós. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Isso. O que é que a gente vai lembrar? Sobre Cristo, a morte da cruz dele. Então, Paulo deixa claro, quando foi anunciar, anunciou Cristo. Não, a gente não vai anunciar outra coisa, a não ser Cristo. A pregação do Evangelho não é focada em outra pessoa, a não ser Cristo. Porque Cristo é quem trouxe o Evangelho da salvação. Sem o Evangelho da salvação, não temos como entrar no reino dos céus. E é pelo Evangelho, é pelo conhecimento. Sem o conhecimento, hoje, sem o conhecimento, a gente não teria como conhecer Cristo, como conhecer Deus, e é por meio desse Evangelho. Então, o foco da ceia é Cristo crucificado. Não é nascimento de Cristo, não é ressurreição de Cristo.
É Cristo crucificado. Esse é o ponto, né, para a gente lembrar. Agora, os símbolos É o da ceia. sofrimento. A Zuleika também está com conexão falha. Está atacada. Tá. Ô, Mas agora Zuleika. eu estou ouvindo vocês. Zuleika, Oi. você está trêmula. Você está trêmula. Fala de novo, Zuleika. É o sofrimento de Cristo, né? Isso, isso. A ceia é para lembrarmos sobre o sofrimento de Cristo. E é até o fim da nossa vida. Né? É para a gente meditar de que o que ele fez, ninguém podia fazer. O próprio Deus veio à Terra, né? Porque Cristo é Deus. Né? É o Deus Filho. Né? Então, é aquela questão, nós ficamos tão alegres com a morte e o sofrimento que Jesus passou. Pois então, é estranho isso. Isso, é estranho, né, a gente pensar dessa forma. Né? Mas ele trouxe essa alegria para nós. Né? Por meio do sofrimento dele, ele trouxe a alegria para nós, que é a vida eterna. Sem isso, nós não tínhamos. Né? Ainda estaríamos vivendo o quê? Na lei. E não era a perfeição. A perfeição só veio com Cristo. Né? Só com Cristo. Bem lembrado, o Ivan. Bem, agora vamos lá. Vamos ser o segundo ponto, os símbolos da ceia. Então, nós temos aí, Jesus usou 2 símbolos, tá? Para representar o corpo e o seu sangue. E é claro que ele não ofereceu literalmente o corpo, não foi. Né? Até porque ele estava vivo quando ele ensinou sobre a ceia aos apóstolos ali. Né? Então, ele deu aos discípulos pão sem fermento, correto? Para representar o seu corpo e o fruto da videira, que é o suco de uva, para representar o seu sangue, que estava para ser derramado na cruz. Esses são os 2 símbolos. É para ser mudado isso ou não? Não. Não. Então, significa que isso se torna para nós, conforme nós recebemos instruções, como mandamento. Então, eu não posso mudar o pão sem fermento para colocar outro tipo de pão, né? Só porque eu tenho vontade, ou, aquele pão lá sem fermento não tem gosto, vamos colocar um gosto nele. Não, vamos fazer um pãozinho de queijo, talvez fique mais saboroso, o pessoal goste. Não, nada disso. Tudo tem o porquê. De queijo. O pãozinho de queijo é muito bom, mas não dá para a gente usar ele, não. Né? Então, ele deu aos discípulos pão sem fermento para representar o seu corpo, e o fruto da videira, que é o suco. E aí, no Mateus capítulo 26, versículo 28, olha só. 26, versículo 28. Olha o que ele está falando lá, Mateus 26 e 28. Cícero, pode ler? Sim, irmão. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Isso. Então, nós temos aí a informação de que, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, e é usado o quê? O suco de uva para representar. Ele não deixou dúvida sobre a relação desse sacrifício com a nossa salvação nele, né? Pois o seu sangue é quem nos purifica dia a dia. Isso a gente pode lembrar, porque, além disso, o sangue dele representa o quê? Uma nova aliança. Uma nova aliança. Foi por meio do sangue derramado é que nós temos a nova aliança com Deus, né? Por meio desse sangue. Então, não há mais necessidade de quê também? Derramar sangue de animais. Lembra? No passado,
o povo judeu derramava sangue de animais, né, como propiciação com relação... Ficou ruim para vocês aí também? Ficou? Sim. Travou? De novo. Travou todo mundo. Voltou. Voltou. Ai, Deus do céu. Seja bem-vindo. O Wellington está entrando aí também, né? Então, olha só, nós estamos comentando um pouquinho sobre essa lembrança, né? Wellington, boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Uhum. A conexão às vezes vai ficar assim. Hoje não está muito boa a conexão, Wellington. Boa noite. Tá aí, ó, tá desse jeito. Então, nós estamos comentando sobre a questão da ceia, né? E a questão agora do sangue. Lembrando que o que Jesus fez foi um sacrifício uma vez por todas, porque no passado se fazia propiciação com relação ao pecado, era o quê? Derramando sangue de animais. Então, olha só, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, vamos lá. Versículo 12. Maria do Carmo, consegue ler para nós? Sim, 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém. Então, Jesus entrou, como diz, no Santo dos Santos, e uma vez por todas, ele fez o quê? A propiciação pelo pecado de todos, da humanidade toda. Mas isso tem a ver com aquele que, então, aceitar, porque ele fez isso pela humanidade inteira. A questão é, quem é que vai aceitar o sacrifício dele? Que aí a gente vai lembrar sobre a questão da fé e a questão do batismo, que a gente precisa ter. Do batismo. Isso. Então, para ter essa bênção que Jesus deixou para nós, que é o perdão dos pecados, que ele praticamente fez isso aonde? Na crucificação dele, nós só vamos ter o perdão do pecado, né, mediante o batismo em nossa vida. O batismo. Agora, isso, mediante o batismo. Olha só outra passagem, Hebreus 9, 26. Pode ler? Pode ler. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Isso. Então, Jesus, mediante o sacrifício que ele fez, morrendo na cruz, ele fez o que por nós? Ele aniquilou o pecado. Remissão dos pecados nossos, né? Sim, remissão dos pecados. Em Efésios, fala a respeito de você ser aprisionado, ser escravo do pecado. E Jesus fez o quê? Levou cativo o cativeiro. Então, quando ele foi crucificado, o seu sangue derramado, então,
essa foi a hora em que Jesus levou o cativeiro. Quer dizer, o pecado que escravizava o ser humano, né? Isso é o que ele fez. E essa bênção, só recebe essa bênção aquele que aceita Cristo. Aquele que passa pelo batismo, então recebe essa bênção dos perdões dos pecados. E aí, então, você vai viver uma vida o quê? Nova. Você nasce em Cristo. Aí, então, você tem uma vida nova, né, para você poder estar vivendo com Ele. Bem, outro ponto que a gente pode ver aqui. Terceiro, a ordem no momento da ceia. Então, tem uma ordem ou não? Então, vamos lá. Eu li agora há pouco isso aqui. Quando comparamos esses quatro, né, relatos que a gente vê, bíblico, de Mateus, Marcos, Lucas e Coríntios, lembramos que lá em Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20, que a gente já leu, né, diz que podemos também ver a ordem na qual a ceia foi observada. Então, volta lá, novamente, Lucas. Isso foi uma das coisas que a gente comentou um pouquinho, não foi? Tem uma ordem? Tem uma ordem. Então, Lucas 22. Versículo 19 e 20. Então, ele diz assim, ó. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, toda vez, né, que você vai realizar a lembrança do pão, né, usando o pão, que é a lembrança do corpo, nós realizamos o quê? Uma oração, agradecendo a Deus por isso. E a mesma coisa a gente vai fazer isso com relação ao suco. Quando nós vamos participar do suco, fazemos a mesma coisa, fazemos a lembrança e fazemos uma oração, né? Uma oração. Em memória dele. Isso, em memória dele. Então, primeiro Jesus orou para agradecer a Deus pelo pão sem fermento. E então todos partilharam, pois agora é para relembrar o quê? O sacrifício dele. Segundo, ele orou de novo para agradecer o suco. Da mesma forma que ele faz um, ele vai fazer o outro. Então, tem uma sequência para a gente poder fazer, né? Então, a gente precisa seguir os passos que ele deixou ali para os discípulos, que é a mesma coisa para nós. E a ceia do Senhor deve ser em comunhão ou não? Que é uma das coisas que a gente falou, né? A ceia deve ser realizada em comunhão ou não? Então, vamos ver. O livro de Atos e as cartas escritas, né, às igrejas, nos ajudam a aprender um pouco mais sobre essa questão da ceia. A ceia do Senhor, então, é um ato de comunhão entre cada cristão e Cristo, ok? Como posso dizer que tenho comunhão com o Senhor e não tenho com os meus irmãos? A gente lembra isso lá de 1 Coríntios, ele fala um pouco. Então, sobre esse assunto, vamos estudar um pouquinho. Vamos lá em 1 Coríntios 10, capítulo 14, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 até o 22. Capítulo 10 de 1 Coríntios, 14 até o 22. Wellington, você consegue ler para nós? Sim. 1 Coríntios 10, do 14 ao 22. Isso. Por isso,
Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Eu estou falando a pessoa sensata. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice que abençoamos e que foi o cálice que é a bênção e que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considere o povo de Israel, os que comem do sacrifício não participam do ato. Portanto, o que estou querendo dizer, será que o sacrifício que é oferecido a um ídolo é igual a coisas ou ídolos que alguma coisa, que é alguma coisa? Atrapalhei tudo aí, vou voltar de novo. Considere o povo de Israel, o que come do sacrifício não participam do ato. Portanto, o que estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa, ou ao ídolo alguma coisa? No verso 20, não quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. Eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Até o 20? Até o 22. Até o 22. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocamos ciúmes do Senhor. Somos mais fortes do que ele. Ok. A sua versão é um pouquinho diferente da nossa, pelo menos da minha aqui, né? Que fala sobre... Da minha também. Da minha também. Da minha também. Da minha também. Então, olha só. O que a gente encontra aqui nas explicações de Paulo? Paulo ele vai deixar claro, né? Porventura, o cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue? O cálice é a comunhão do sangue. Então, ele está lembrando. Será que vocês não sabem? Sabem sim. Né? E o pão que vocês partem, não é a comunhão do corpo? Então, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, né? Um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Então, assim, a comunhão, ela deve ser feita só mediante Cristo. Não pode ser feita mediante a outra coisa, né? Então, quando estamos reunidos, não vamos celebrar outra coisa a não ser o sacrifício de Cristo, né? Por quê? Ali em Corinto, estava falando a respeito até de ídolos. Então, na hora da ceia, não pode estar misturando outras coisas, até porque nós não celebramos nada a não ser Jesus Cristo. E ali eles faziam essas situações também, né? No meio dos coríntios, haviam pessoas oferecendo sacrifícios a outros, a ídolos, né? Sendo que Cristo não aceita. O corpo é só um. Então, se o corpo é só um, a gente serve um só tem um cabeça, né? O pão que a gente come é de um só, não vem de dois, né? Vem de Cristo. O suco representa o sangue, vem de Cristo. Então, essa comunhão tem que ser completa. Nós precisamos ter a mesma comunhão, não pode ter outra ideia, né? Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro com relação à ceia? Não. Todos nós precisamos compreender verdadeiramente o que é a ceia e por que estamos realizando a ceia. Não pode um pensar diferente do outro. E aí não há comunhão, ok? Então, podemos dizer que o único momento que temos uma comunhão verdadeira de corpo e alma e unida em Cristo é quando o corpo
né? É quando o seu corpo, que é a igreja, está reunida para adorar e relembrar o quê? O sacrifício do Salvador, e que hoje é o Senhor de nossas vidas. O momento que a gente está reunido no domingo para a realização da ceia é um momento único que nós temos, praticamente, de estar todos os irmãos reunidos, celebrando a ceia do Senhor. Celebrando a ceia do Senhor. Qual outro momento que os irmãos estão reunidos no mesmo momento, no primeiro dia da semana? O corpo de Cristo não é um só? Não tem dois, não é? Nós somos parte desse corpo. Quando é que a igreja se reúne, entendendo que é o corpo de Cristo? Num momento só, no primeiro dia da semana, todos nós nos reunimos. Esse é o dia, né, em que nós estamos em comunhão, totalmente em comunhão. Então, analisem comigo. Olha só. Cada cristão, no passado e no presente, tem como ordem o seguinte: examine-se a si mesmo e não ao seu irmão, para ter certeza de que está participando da ceia de modo digno. Então, olha só, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 até o 29. Olha só sobre essa questão da comunhão. 11, 26 até o 29. Mila, você tem a passagem aí? Tem sim, Caco. Vou ler. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estou anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem conhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber pão a seu próprio castigo. Ok. Olha só, a sua versão é diferente também da minha, mas é bem clara nas palavras, né, que ele vai dizendo para a gente. Então, é interessante a gente ver a respeito disso, porque podemos verificar que, então, verdadeiramente não somos dignos, porque pecamos, erramos, mas é uma coisa muito importante que ele deixa claro, né, para nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, peraí, não é para você ficar analisando os outros irmãos, o que um fez, o que o outro fez, não. Esse momento é único, é seu com Deus, é seu com Cristo, porque o momento é nosso, comunhão com Ele, comunhão entre corpo com cabeça. Então, olha só como que é interessante. O corpo inteiro está reunido num só dia, esse é o momento que a gente tem de união completa do corpo, junto com o cabeça. E ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão ou beba do cálice, que é uma coisa interessante. Ele não está falando que é para você analisar a sua vida e deixar de tomar, se você perceber que tem alguma coisa errada, né? Então, você vai analisar a sua vida perante Deus, perante os irmãos, perante Cristo. O negócio é, a sua vida precisa estar em ordem, mas, principalmente, você precisa saber o que você está fazendo ali, naquele momento. Porque ele deixa claro, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo como do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, ele precisa discernir sobre o que ele representa no corpo, o que ele faz no corpo, porque ele faz parte de um corpo só. Só tem um. E sendo parte desse corpo, ele tem que entender o propósito que ele está fazendo ali junto com o corpo. É por isso que todos nós precisamos entender a respeito da ceia. Não podemos compreender de forma diferente. Até porque quem não é cristão ou quem ainda não participou, não nasceu da água, né, pelo batismo,
esse também não tem essa condição de participar, porque ele ainda não compreende, até mesmo porque ele não faz parte do reino, ainda não faz parte do reino. Em outras palavras, a gente pode dizer, viver uma vida arrependida e dando frutos de arrependimento dia a dia, para continuarmos o quê? Purificados pelo sangue de Cristo. Então, essa comunhão que a gente tem, ela só se mantém porque nós nos mantemos ligados ao cabeça. E o que é que desliga um membro do corpo? Não é o pecado? Pecado. Então, o que faz desligar ou perde a comunhão tem a ver com o pecado. É por isso que ele fala, você precisa se avaliar primeiro. Analisa você, como está você com Deus, como está você com relação a esse entendimento do sacrifício que Cristo fez por nós. Nós precisamos entender e compreender isso. Então, aí a nossa luta para preservar a nossa vida. Né? Então, Professor Carlos, Oi. então eu posso fazer uma oração pedindo para perdoar meus pecados? Não. Não? Não é. Não. Não é. Você só vai analisar a sua vida. Porque o momento de pedir perdão não é o momento da ceia. Uhum. Ok? O momento da ceia é para Ok. você relembrar o sacrifício dele. E não é para pedir perdão. Porque o pedir perdão, você vai fazer isso em momentos com Deus, separados. Não é esse momento. Não temos instrução sobre isso. Tá? Mas no momento que você estiver com Deus, aí com ele você vai, até mesmo a oração que Jesus ensinou, ele não fala sobre perdão, né? Lá da oração do Pai Nosso. Ele fala sobre isso. Ele fala que é para a gente viver uma vida de forma digna. E se erramos, o que é que nós fazemos? Pedimos perdão, porque também perdoamos os outros. Então, tudo tem a ver com isso, mas não o momento da ceia. O momento da ceia é a análise da sua vida. É analisar e verificar como anda ela, né? Por causa do que Cristo fez por nós. Então, no final das contas, a gente olhando para Cristo, nós praticamente vamos nos sentir um pouco envergonhados com relação a isso. Porque o que ele fez é de tão grande valor que, às vezes, a nossa vida ainda não condiz. E precisa corrigir. Nós precisamos corrigir a nossa vida. Porque o sacrifício que ele fez não é para a gente viver uma vida desordenada. Porque aonde vai vir as bênçãos? As bênçãos vêm por uma vida ordenada. É assim que é. Né? Porque nós nascemos de Cristo, recebemos uma nova vida, para vivermos uma vida digna e aceitável diante dele, não de forma diferente. Mas o momento da ceia, né, que a gente faz aquele momento de reflexão, é para refletir com relação à nossa vida e com relação ao que a gente está fazendo com Cristo. E mesmo assim a gente participa. Né? Então, vamos ver mais um pouquinho aqui. Tem algumas situações que eu coloquei aqui com relação até mesmo de participação. Né? Olha só, o momento que a gente está reunido para celebrar a ceia, estamos em comunhão com o corpo. E nós estamos em comunhão em cada local, não é? Em cada local. Se eu estou na cidade de Araçatuba, eu estou com os irmãos ali naquela congregação. Mesmo que tenha duas ou três congregações, é o momento que eu estou ali. Agora, vamos tentar analisar a situação de participação, de comunhão com o corpo. Será que tomar sozinho, eu posso participar da ceia do Senhor tomando sozinho? Será que eu posso? Existe alguma liberdade em Cristo para essa atitude de eu ficar distante da congregação e participar da ceia sozinho? Será que eu posso? Bom, eu não encontrei isso na Bíblia. Qual o exemplo que a gente tem na Bíblia? Professor Carlos, o senhor está
hospital e o senhor quer... Zuleika, cortou. Eu não ouvi nada. Professor Carlos, Oi. professor Carlos, e se a gente está no hospital e quer fazer parte da comunhão, não pode? Isso. Nós vamos ver isso aí também. Olha só. Nós não temos um exemplo a respeito de que alguém participou sozinho. Porque é o momento em que você está reunido com o corpo. Então, quando fala reunido com o corpo, quando Jesus ensina, ó, quando vocês estiverem juntos, significa que não é separado, é junto. Então, eu não posso realizar a ceia sozinho, em minha casa, sozinho, somente eu. O momento de ceia é de participarmos com a congregação, participarmos com os irmãos. Agora, vai ter momento em que a gente vai estar doente ou, no caso, uma situação em que eu vou estar só com minha esposa, alguma coisa assim? Sim. Olha só, deixa eu ir comentando um pouquinho aqui. O que a gente pode colocar aqui? Ó? Não, pois não tem como haver comunhão na ceia só entre você e Deus, sendo que os irmãos fazem parte do corpo. Então, o querer realizar sozinho não pode. Nem usar de desculpa em dizer que não estava bem ou alguma coisa assim, que tem muita gente que usa pretexto, né, para algumas situações. Então, cuidado para não pecar deliberadamente, sabendo que é errado, e que em Hebreus, também comenta um pouquinho, Hebreus 10 e 26, deixa eu pegar aqui. Hebreus 10 e 26, ele fala assim, ó, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Até porque ele vai falar, no versículo anterior, ele fala, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns que estavam deixando. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós temos vários pontos em que Jesus ensina sobre a comunhão verdadeira, que precisa haver entre os irmãos. Então, eu não posso me separar da igreja e achar que eu posso realizar a ceia sozinho em minha casa, só eu e Deus. Que comunhão eu estou tendo com a igreja? Que comunhão eu estou tendo com o corpo da igreja? O corpo de Cristo. Não desvinculei. E não existe um membro do corpo viver fora do corpo. Então, entenda que participação de ceia tem a ver com estar em comunhão com os irmãos, com o corpo. Então, o que mais que a gente pode comentar? Como você vai ofertar sacrifícios a Deus se não resolve o seu problema com o seu irmão? Então, é uma das coisas que a gente vê, são problemas. Como há união entre irmãos se vivemos brigando? Então, precisamos resolver problemas e não deixar ele tomar conta, porque o que afasta os irmãos são problemas, né? E aí, o que acontece? Você vai chegar no domingo, não vai se reunir porque está tendo problema com o irmão? Bom, problema às vezes vai ter, mas a questão precisa ser resolvido, né? A gente até pode pegar a passagem que fala sobre a ira, né? Não é para... Jesus ensina isso, né? Não se põe o sol sobre vossa ira. Olha, vai resolver o problema, não vai ficar com ele aí guardado, não. Então, olha só, outra coisa que a gente vê. Às vezes, vemos pais dando a ceia para as crianças. O que a gente poderia dizer? Será que é certo, é errado? A gente dá o pãozinho, o suco para as crianças? Será que isso é certo, errado? O que a gente faria? O que a gente poderia dizer? Para mim é errado, não é a partir dos 12 anos? Sim, depende. Se, vamos dizer, o adolescente aceitar, né, o batismo, se ele compreende sobre o batismo, né, sobre a morte e ressurreição, vamos dizer assim, o batismo pode ser realizado, isso não é o problema. Mas eu digo assim, as crianças pequenas, sem batismo,
As crianças não são batizadas, elas nem precisam porque são anjos de Deus. O que vocês diriam? É certo ou errado dar ceia para crianças? Eu acho Para que mim não é é errado. certo. Para Eu mim acho é que não- errado. Não, eu acho que não é certo porque elas não têm consciência do ato em si. Elas não Concordo sabem. contigo. O que mais? Alguém concorda, discorda? Eu acho que é errado, cara, porque assim, o Jesus disse fazer isso em memória de mim, né? Se a criança tem um entendimento, é muito difícil, né? Criança 3, 4, 5 anos ter esse entendimento, né? Sim. E Eu acho isso tão sério que eu nem sei o que é o certo, o que fazer com o resto do pão que foi consagrado. Sim, mas assim, a consagração, né, do pão em si, o que sobrar, não tem problema de o que você vai fazer com ele. Se você vai guardar, ótimo. Se você vai reutilizar também, mas se precisar jogar fora, também não é o problema, tá? O problema é a participação dele, do pão. O pão tem que ser feito de uma forma, né? Ele não tem nada que diga para nós a respeito disso. Diz aí, Wellington. Então, eu vejo assim, né, a questão da criança participar, eu não acho o ato certo, porque ela, como você diz, já é um anjo do Senhor. Mas igual a irmã falou aí, o ato de sobrar, suponhamos que eu coloco ali o vinho, o suco da uva, né, e no momento ali que a gente acabou o culto e tudo isso, sobrou ali, vamos supor que sobrou o suco, sobrou um pão, realmente eu vou lá, guardo ele, se o pão foi feito naquele dia, né? Vou guardar ele, ou às vezes eu pego o pão ali, minha menina pede, sobrou o suquinho, às vezes eu falo assim, não, sobrou aqui, toma aqui. Você sabe que esse suco aqui foi o que sobrou da ceia, você está tomando porque está sobrando. Às vezes eu dou para minha filha, para ela tomar, o que sobrou ali, dali, que eu vou guardar, às vezes eu não vou pôr, realmente não vou retornar ele para a garrafa, porque às vezes vai estragar o outro suco, que já saiu da garrafa. Então, eu sempre explico para ela que aquilo ali foi da ceia, que é a lembrança do Senhor. Eu sempre sento com eles ali, ensino o que é a ceia, ensino o que é o pão que está comendo, mas não deixo participar no momento ali do culto que a gente está tomando, a gente está comendo. Igualmente, também tem alguns irmãos que estavam com ato de não participar do culto e vir aqui em casa, né? Como às vezes estava trabalhando, não deu para vir, ou trabalho em hotelaria. Mas às vezes vem e quer participar da ceia. Irmão, eu queria tomar a ceia, não deu para mim participar, porque eu estava trabalhando isso e isso, mas assim, aí eu vou explicar para eles, vou falar, olha, a gente tem que ter um esforço de participar ali com a comunhão, que está toda a igreja reunida, e às vezes eu estou colaborando para a separação do corpo de Cristo. Então, estou colaborando para o pecado, né? Então, assim, eu vejo que tem que ter o esforço de participar. Mas a questão do sobrar ali, eu acho que não é pecado você, às vezes, explicar, ou às vezes dar o suco para uma criança tomar em sua casa, né? Não ali junto com os irmãos. Eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado, né? Então, eu creio que, no meu pensamento, não há ato de pecado nisso aí, né? Não sei se estou correto nisso aí, no que eu estou falando. Sim, eu também concordo com você. Eu estou colocando esses pontos porque são coisas que acontecem. São coisas que acontecem. Mas assim, ó, vamos lá. O ato em si, vamos analisar o ato. No ato de participação de ceia, as crianças não devem participar, porque elas não fazem parte desse memorial, ok? Não é para elas, é para nós que aceitamos Cristo. Então, você pegar um pedaço de pão e dividir com a criança, sabendo que aquele momento é especial, igual a Maria do Carmo colocou, é tão especial que a gente precisa refletir a respeito disso. É algo que a gente tem que guardar, né? A criança não tem a compreensão completa, mas se você ensinar ela, sim, mas se você ensinar ela de que aquele momento não é para ela, só quando ela batizar, ela vai crescer com a instrução de que aquilo é importante, é um momento, é um memorial com relação ao sacrifício, à morte de Cristo. Olha, lá no passado, Deus não deixou a instrução lá para Moisés, que é para ensinar as crianças o caminho que devem andar?
Depois Jesus veio e falou a mesma coisa, é para ensinar as crianças o caminho que devem andar desde pequena. Então, o que é que nós estamos fazendo com relação à instrução? É igual o Wellington falou. Falou, as minhas filhas são pequenas também, né? Os filhos são pequenos, não são batizados. Mas desde quando eles começaram a participar junto com a gente, já ter o entendimento, já entender a fala. Então, já perguntava, mas por que você está comendo e eu não posso comer? Aí eu explicava, fazia a mesma coisa que o Wellington. Você tem que explicar. Falou, não, filha, isso aqui não é para você, porque é um momento que a gente vai relembrar o que Cristo fez por nós. Ele morreu, o sangue dele foi derramado. Aí ela parava e falava assim, é por isso que vocês estão participando? É por isso. Aí, com o tempo, vai entendendo. Mas por quê? Está vendo o ato certo. Então, esse momento não é reservado para a criança, é reservado para aquele que nasceu de novo, mediante o batismo. Então, a gente tem que evitar essa situação. Oi. Professor Carlos, eu levo a minha neta todos os domingos na congregação, tem 10 anos, e ela não faz parte da ceia, não. E ela já sabe bem, já entende bem. Então, ela vai criando com aquela vontade de que quando ela for batizada, aí ela vai participar junto. Então, agora você está em comunhão conosco, porque também faz parte, né, ali do corpo, faz parte do reino dos céus. Não que a criança não faça, né? Não é isso, mas é só para a gente entender essa questão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. São coisas que a gente precisa avaliar. O ato, a participação da ceia é para quem passou pelo batismo. As crianças. Professor Carlos, oi. Eu queria usar um exemplo da minha neta. Sim. Minha neta tem 14 anos. Tem 13, vai fazer 14. Ela vai fazer 14 ou já tem 14? Não, tem 14. Vai fazer 14 mês que vem. E ela, esses dias, veio a história que ia ter batismo, não sei o quê. Aí ela chegou aqui falando, vovó, eu falei que quero batizar, né? Eu falei, não, você não vai batizar. E eu não sou nem a mãe, hein? E eu falei, você não está pronta para se batizar. Aí ela falou, por quê, vovó? Aí eu falei para ela, você parece uma criança de 10 anos. Tem dia que você parece uma criança de 5 anos. O que você fala, o que você faz aqui, você ainda não está pronta para tomar ceia. Porque se vai batizar, lógico, ela vai querer tomar ceia. E ela está 1000 anos longe, mentalmente, de saber o que é ceia. Por quê? Porque o jeito de se comportar, o jeito de falar, porque ela é uma adolescente de bem com a vida. E a neta é uma adolescente de bem com a vida. Ela interage com nós, ela parece uma criança, a gente vai brincar com ela, e eu torno a repetir, ela tem 14 anos, quase 14, né? E ela brinca no chão, se joga no chão, e muitas vezes dança do mundo. Por causa de quê? Por causa da escola. A escola impregna a mente dos alunos, entendeu? Então, eu falei para ela, você primeiro tem que aprender o que é Santa Ceia e o que é batizar, porque você vai tomar ceia. Aí ela não se batizou, porque eu tinha Entre e pega o que você vai pegar. Eu tinha que operar, né? Eu estava operada e eu não pude ir, né? Eu não pude ir na ceia. Eu não pude ir. Falei, não, você não vai primeiro porque você não está pronta. E outro porque eu não posso subir escada. Eu estava operada, né? Aí ela não se batizou. Porque ela não está em condições de batizar. Não está. Pega ela. Espera aí. Então, essa situação de criança é uma avaliação que os pais têm que fazer mesmo. É como você falou. Se não tiver uma avaliação de quem convive com ela, como que a gente vai saber se ela tem condições ou não?
né? Porque, às vezes, vamos dizer assim, o adolescente ele vai pelo momento, ou talvez porque ele quer participar da ceia, quer comer junto com os Verdade. irmãos ali, mas só isso, não é isso. É por isso É. que há uma necessidade dela ter compreensão. É por isso que a gente, desde pequeno, tem que ir instruindo, porque vai chegar o momento em que ela já vai ter a compreensão completa e poder falar assim, agora eu entendo o que é isso. Eu sei que, para participar, eu tenho que ter uma compreensão correta e fazer de forma correta, porque não é para fazer de qualquer jeito. A ceia não é para ser feita de qualquer jeito. É um momento de meditação sobre o que Cristo fez. Não é simplesmente, eu vou comer do pão e tomar do suco. Tu come e toma. Tem gente que come e toma, e se perguntar se ele refletiu alguma coisa, eu acho que não passa nada na cabeça. Faz, como se diz, você faz de forma mecânica. Tem muitas situações, a gente acaba fazendo de forma mecânica. Faz como um evento. Cara. Como Isso. um evento na igreja. É Sim. assim que eles fazem. Sim. Wellington. Então, eu vejo assim, né, a irmã aí falando, né, sobre a neta dela. Eu faço alguns estudos aqui todo sábado, né, com crianças, né? Então, é um ponto ali de 12 crianças que participam dessa escola dominical. E sempre é o que ela falou aí, os jovens, eles estão tudo ali pronto a aprender, né? Seja no colégio, seja com a amizade, seja com pessoas que estão ao lado ali. Mas o que importa é assim, se o coração dela tiver buscando conhecimento, o que a gente tem que fazer, né? Levar pessoas que têm a maturidade para estar ali ensinando e ajudando, né? Pouco tempo atrás eu tive aqui um adolescente que decidiu se batizar, né? Uma jovem aqui que estava com 14 anos, né? 13 fez 14, né? Então, assim, já tem algum tempo que a gente tem estudado. Todo sábado eu sempre trago ali um estudo sobre o que é o batismo, sobre o que é a ceia, sobre o que é a Igreja do Senhor. E ela decidiu tomar essa decisão de se batizar, né? E sempre tenho falado para ela, porque assim, às vezes que mostra lá, né, em João 15, Jesus é a videira, né? Sem ele nós não podemos fazer nada. E se caso a gente não dá essa liberdade para a escolha de querer buscar o Senhor e ter o estudo, né, como você está falando aí, ter a correção correta ali para seguir ao Senhor, para não desistir no meio da caminhada, pode ser também que a gente torna a dificultar o caminho, né, de algumas pessoas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado no nosso falar e dirigir, né, no caminho certo para seguir o Senhor. Então, Verdade. Uma ideia, né? Verdade, Wellington. É isso Assim, mesmo. professor, como Verdade. eu levei 5 meses para me converter estudando, para depois Eu fazer quero. o batismo, com 62 anos. Sim, é isso mesmo, Zuleika. Oi, pai. Isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando um jovem de 14 anos chega e fala que quer batizar, e a gente fala, não vou batizar. Primeira coisa você quer se batizar? Quero. Senta aqui, vamos estudar. Estuda com ela 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai vendo o conhecimento dela. A fé vem pela pregação. Sem fé, a pessoa não vai batizar. Então, se chegar no ponto ali que ela já conhece o que é pecado e ela reconhecer que ela tem pecado e precisa ser perdoada, e ela tivesse reconhecimento, mas estudando com ela, mostrando a palavra, tem que se batizar. Porque se amanhã acontece qualquer coisa, se a criança morre, no exemplo, eu estou dando um exemplo, estou pondo medo de ninguém. Nós estamos aqui para estudar a palavra. Como é que vai ficar a nossa mente, sendo que aquela criança, já não é criança, que é 14 anos para frente, eu já não considero uma criancinha, né? Mas às vezes tem atitude de criança. Mas não é por isso. Eu conheço muitos adultos que têm. É mais criança do que uma criança. Então, a gente não pode julgar nessa parte. A gente tem que julgar se a pessoa, a criança ou jovem, tem consciência que ela é pecadora, que ela precisa do perdão de Jesus, você senta, estuda com ela, mostra o que ela tem que fazer e chegar no ponto de falar, não, eu quero batizar porque eu reconheço que eu sou pecadora e eu preciso do perdão do pecado, você tem que fazer o batismo. Sim, sim.
Concordo, pai, é isso mesmo. Uma das coisas que a Igreja de Cristo, né, sempre fez e sempre vai fazer é a preocupação com relação à instrução. Lembrando que o Wellington falou, com relação à instrução. Então, quem é que é instruído? É só adulto? Não. Lembra? A instrução vem lá de pequeno. Se nós não nos preocuparmos em instruir os menores, como é que ele vai aprender a ter temor a Deus se não for ensinado de pequeno? Não vai ter. É que nem a escola, a gente tem que primeiro alfabetizar para depois chegar ao ensino fundamental, por exemplo. Sim, tem que ter instrução. Tem uma sequência, tem que ter a instrução. Se não tiver a instrução, a criança vai crescer, vai se tornar adolescente. Aí a gente vai ficar esperando que de adolescente ele passa para adulto. Dificilmente ele vai aceitar se ele estiver no meio da convivência com os irmãos e não está tendo instrução logo cedo, desde pequeno. Então, é uma preocupação dos pais? Sim. Se a congregação não está realizando, o que os pais têm que fazer em casa? Né? Lembrando o Wellington aí, né? Abre a casa no sábado, vão fazer. Vem as crianças, vão fazer a instrução para elas. Né? Isso deve ser feito desde pequeno, porque isso foi instrução de Deus com relação ao povo judaico. Então, peraí, você acha que o povo judaico não realizava instruções para as crianças lá? Claro que fazia. E a igreja, no primeiro século, será que ela não realizava também instruções para as crianças? Com certeza fazia, porque já fazia isso lá no passado. O judeu tinha a maior preocupação do mundo com criança, e desde pequeno eles tinham que inculcar na cabeça deles todos os mandamentos. Sim, sim. Para quando ele crescer, ele não desviar. Então, o risco é esse. Quando a gente, não, tem 14 anos só. Não, só tem 15. Enquanto isso, o mundo está inculcando uma coisa na cabeça. Verdade. Quando a gente vai acordar, vai querer ensinar, ela tomou gosto para as coisas do mundo, aí começa a ter dificuldade. Aí as coisas do mundo afastam das coisas de Deus. Bem lembrado. O inimigo é muito feroz. Então, por isso que a gente tem que ensinar. Não é para dizer, quero batizar, vou batizar. Não é isso que eu estou dizendo. Você quer batizar? Quero. Senta aqui. Abre a Bíblia, estuda com ela um dia, 2 dias, de 1 mês, 2 meses, até ela entender a necessidade dela, reconhecer que ela é pecadora, que ela precisa do perdão de Jesus. A hora que ela reconhecer isso, está feito o batismo. Sim. Leva lá nas águas e faz o batismo. Ela já tem consciência do que aquilo significa. E é interessante a gente lembrar sobre essas questões, que a gente está falando um pouquinho sobre, a gente envolveu sobre criança. Mas o judeu tinha uma preocupação muito grande em instruir as crianças. E era para... Eles guardavam todas as instruções, as crianças guardavam. Então, nós devemos fazer a mesma coisa com as nossas crianças? Sim, sim. Ensinar elas a lerem a Bíblia, ter temor, fazerem suas orações, guardar as instruções de Cristo. Por quê? Como é que o mundo vai fazer? Vai fazer de forma pior, porque ela, como o pai lembrou, vai pegar gosto, a criança pega gosto pelas coisas erradas, né? A gente vai lembrar, a Maria do Carmo comentou, né, sobre a criança aí, a neta, né, a netinha. Oi. Aí você fez lembrar, quando falou de judeu, Moisés, quando ele está repetindo a lei ali, lá em Deuteronômio, ele diz assim, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Depois ele diz assim, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Olha que maravilha. Sim. Olha a instrução que a gente tem do povo judaico que recebeu de Deus. Será que a gente não deveria fazer a mesma coisa? Será que Jesus não ensinou a mesma coisa para nós? Foi a mesma coisa com relação à instrução. Será que a gente, logo cedo, já fala de Cristo para os nossos filhos de Deus?
Será que logo cedo a gente faz oração com os nossos filhos? E na hora de deitar, será que a gente consegue fazer isso? Né? É algo que a gente precisa vamos dizer assim, se policiar com relação a essas faltas, né, que a gente comete com Deus, comete com a nossa família, né? Imagina, se nós fizermos o mesmo exemplo que nós vemos lá de Moisés, você acha que as nossas crianças vão crescer como? Adorando a Deus, amando a Deus. Por quê? Porque vê isso dos pais. Agora, se os pais não fizerem, como é que eles vão aprender? Não tem exemplo, né? Não tem o exemplo. A Eu escola vejo vai assim, Sim. Wellington? eu vejo assim, o que você está falando aí é certo, né, Caco? Porque como pai, ou como uma mãe, ou como uma avó, você tem autoridade sobre aquela pessoa que mora em sua casa de menor. Não é que você vá obrigar. Eu Sim. vejo o exemplo de um filho meu, ele já tem 19 anos, né, 20 anos, já se casou, o Gabriel. Ele tinha 16 anos, ele não gostava de participar das coisas de Cristo, né, de Deus, e sempre eu falava para ele, não é que eu estou te obrigando, mas enquanto você for de menor, você está em minha casa, você tem que seguir o que eu estou seguindo, e quando você for de maior, você vai escolher o que é certo e o que é errado, porque você já toma a decisão de fazer o que você quiser da sua vida. Mas Sim. enquanto você é de menor, você está em minha casa, você vai seguir comigo, você vai aprender as coisas de Deus, e aí você vai decidir, quando de maior, se você vai querer o que fazer da sua vida. E hoje ele está de maior, está me ajudando na igreja, vem participar, junto com a esposa dele, que é Gabriela, também se batizou, graças a Deus, está no caminho do Senhor. E teve um dia que ele me falou, pai, se você não tivesse me corrigido e me trazido, né, como você usou da sua força, não é usar da força, mas da sua autoridade. Autoridade, porque Deus também isso. deu autoridade sobre a sua palavra, e você tem que obedecer a autoridade de Deus. Então, se você tem autoridade sobre seus filhos, você vai educar ele, e quando ele tiver de maior, ele vai seguir o que ele quiser. Mas você vai estar com a consciência limpa, porque você mostrou o caminho certo que deveria ser seguido, então você não vai ser julgado por Deus, porque você julgou da sua autoridade de pai, da sua autoridade de mãe, da sua autoridade de avó, para mostrar que realmente Deus deu essa autoridade para você, e você vai mostrar aos seus filhos o que deve ser seguido. Aí ele vai tomar a decisão, quando tiver de maior, se quer seguir ou não, né? Perfeito. É isso mesmo, perfeito. Né? Então, olha só, todos os comentários nos ajudam a entender esses passos, né, da nossa vida. A importância com relação à criança, que às vezes a gente não dá o valor necessário para ela, valorizar ela, né, no meio do reino. E ela precisa compreender com relação à ceia. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, olha só, deixa eu ir para um outro ponto que vai falar um pouquinho sobre isso. Quem tem, só entrar rapidinho, mas é isso aí, ó. Quem tem o direito de tomar a ceia do Senhor? Né? A gente comentou um pouquinho, né, sobre isso. Então, olha só. A ceia do Senhor é um ato espiritual, ok? Partilhado pelo Senhor com aqueles que estão no Senhor, na fraternidade, que são irmãos de Cristo. Então, todo aquele que passou pelo batismo, nasceu das águas, esse então é chamado como filho de Deus. Então, ele tem participação da ceia, ele tem participação. Jesus não ofereceu o pão e o cálice para todos, não foi, né? Mas aos seus discípulos e os que foram batizados em Cristo. Esse sim, Mateus 26 vai falar sobre isso, né? Aqueles que estão servindo ao diabo, quer dizer, os que ainda não nasceram da água, que a gente pode colocar bem dessa forma, né, mais clara. Os que não nasceram da água e do sangue de Cristo, pois não estão em comunhão com o Filho, por meio da aceitação de Cristo. Se não aceitar o Filho, não tem o Pai. Lembra que 1 Coríntios, ele fala, 1 Coríntios 10, 16 ou 22, ele vai falar sobre isso, né? Em João, o Evangelho de João também fala a mesma coisa. Se você tem o filho, você tem o pai. Mas se você não tem o filho, você não tem o pai. Então, não tem como você ser filho de Deus
sem ser irmão de Cristo. Olha como que é. A filiação é dessa forma, né? Então, João conta-nos também, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5 até o 7. Vamos lá, 1 João. Capítulo 1. Ivan, pode ler para nós? 1 João 1, 5 ao 7. O capítulo 5, é? 1 João, capítulo 1. Ah, tá. 5 ao 7. Isso. A mensagem que nele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perceberam as palavras bem claras sobre o que João está falando para a gente? Sobre comunhão? Quem é que tem comunhão? E quando é que acontece da gente perder a comunhão? Né? Então, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, peraí, não tem comunhão. Nós estamos mentindo e praticando o quê? A mentira, não a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, que é o que ele espera, porque nós nascemos de Cristo, então nascemos da luz. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue dele sempre está nos purificando, porque nós ainda pecamos, mas não devemos viver pecando. Cometemos pecados? Cometemos, mas não vivemos uma vida de pecado. O que é viver uma vida de pecado? O que vocês poderiam dizer? Creio que mentindo, passando os outros para trás, não condizendo com aquilo que a palavra nos ensina, né? Sim. Porque pecar, todo mundo peca, né? Sim. Ludibriando. Sim, enganando, né? Enganando as pessoas. Tem a ver com vício. O exemplo lembrado do Wellington, a mentira. Se você mente uma vez, o que vai acontecer? Você pega gosto pela coisa errada. Você vai mentir uma vez, vai mentir duas, vai mentir três. Daqui a pouco, nem você consegue lembrar onde é que você falou a verdade, porque você só conta mentira. Né? Enganar as pessoas é outra coisa. Você engana hoje, vai enganar amanhã, porque já pegou o jeito. Pegou o jeito, e vai fazer isso com todo mundo. Né? As pessoas vão parar de acreditar em você. Existem vários pecados que nós cometemos incessantemente, vamos dizer assim, né? Sem parar. Um exemplo do vício da bebida. O vício da bebida atrai outros problemas para a nossa vida. Não é só um, não. Então, existem vários tipos de pecados que nós podemos cometer contra o corpo de Cristo. Contra o corpo de Cristo. A murmuração, professor. Sim, a murmuração é outra, né? Que a gente pode cometer. Então, a gente precisa evitar essas situações para que a gente não perca a comunhão com o corpo. Porque, peraí, ele ainda deixa bem claro, precisa haver comunhão com o corpo. Então, significa que eu tenho que estar unido com o corpo, para estar unido com Cristo. Se eu estiver desunido com o corpo, então eu não tenho união com Cristo. Porque o corpo de Cristo, né, ele é perfeito e ele faz parte, né, da cabeça, que é Cristo. Então, se eu não fizer parte desse corpo, não estiver unido com esse corpo, então significa que eu estou afastado. Não tenho comunhão com Deus, não tenho comunhão com o corpo, não tenho comunhão com Cristo. Então, os meus atos, até mesmo a ceia que eu participar, significa que vai ser em vão. Vai ser em vão. Não tem valor para Deus, porque eu perdi a comunhão que eu deveria ter
com o corpo de Cristo também. Então, quem tem direito de participar da ceia são aqueles que têm comunhão com o corpo. Aqueles que passaram pelo batismo, aqueles que buscam incessantemente manter o caminho, manter unido com o corpo, não desunido. Agora, aquele que não mantém o valor do corpo, não quer manter união com o corpo, como é que você vai participar de uma ceia? Né? Imagina, nós estamos numa situação hoje em que vários irmãos estão deixando de congregar. Vários irmãos estão deixando de congregar. Isso, nós temos situações adversas. Pode haver a situação de estar doente, que é até uma das coisas que a Zuleika comentou, né? Você pode estar doente e você, no caso, não teria como estar ali com a congregação. Mas o que você pode fazer? A sua família é cristã? Então, peraí, alguém vai lá, faz a ceia, realiza a ceia com o irmão. Vai lá, o irmão está acamado. O que então o outro irmão vai fazer? Vai levar a ceia, vai orar com ele, vai participar, vai fazer junto com ele. É dessa forma que a gente encontra as instruções. É assim que a gente tem que fazer como família, como irmão, como corpo de Cristo, né? Então, você não vai deixar um corpo debilitado totalmente desunido, vamos dizer. Por quê? Porque ele está adoentado. Não é porque ele está adoentado que ele não faz parte do corpo. Cadê a parte do corpo que precisa cuidar dele? Não é? Se uma mão está doente, o que a outra faz? Vou cuidar. Ah, não, ó, não adianta só cuidar da parte física se não cuida da parte espiritual. Sim, isso, né? Não é só físico, mas é espiritual, principalmente espiritual. Principalmente espiritual. Então, há uma necessidade de ter comunhão. E só participa da ceia quem tem comunhão com o corpo. Sem comunhão, não tem participação. Então, uma outra parte aqui... Oi, pai. Você vai, nesse estudo, você vai falar do dia que tem que ser a ceia? Então, tem o dia também. Então, é importante isso aí. Sim, tem o dia. Tem muita gente que acha que ceia é qualquer dia. O pastor chega lá, vamos ter ceia na quarta-feira. Vai ser uma vez por mês. O Espírito Santo falou que hoje nós vamos ter uma ceia que vai ser avivada. Não, as pessoas têm que saber que isso aí não é bíblico. Sim. Então, deixa eu adiantar, porque eu acho que eu vou entrar já nela. Eu só vou terminar esse aqui e a gente vai falar sobre o dia. Então, olha só. Nessa questão, somente aqueles que foram batizados para a remissão dos pecados, para entrar no corpo de Cristo, é que devem participar da ceia. Não há como você ter comunhão se você ainda não faz parte do corpo. E se você faz parte do corpo, está desunido do corpo, não há comunhão também com Deus. Você pode até realizar a ceia na sua casa, né, junto com a sua família, e se você não está, a sua família não tem união com o corpo de Cristo, eu tive um problema, eu me afastei, vamos dizer, criou uma situação. Pronto, já tem membros aí separados do corpo. Gente, a gente precisa entender como funciona essa situação, né? Eu não posso me desvincular do nada. Espera aí, não é assim. Eu faço parte de um corpo só. Então, a igreja, ela é necessária, né? E a gente que faz parte dessa igreja, desse corpo, precisa ter comunhão com ela. Bem, agora, com relação ao dia. Qual dia devemos observar a ceia? Atos capítulo 20, versículo 9. Pode pegar, já é isso aí mesmo. Então, vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 9. Sete. Isso. Vamos lá, pode ler, pai. É isso mesmo. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos para partir o pão. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos para partir o pão.
Isso. Nós temos a instrução aqui direto no livro de Atos. E Atos, ele vai mostrar sobre a atitude e comportamento da igreja no primeiro século, né? Então, Atos 20, ele deixa claro, né, que Paulo, quando estava em uma das suas viagens, né, ele se reuniu com os irmãos para poder realizar a ceia, aproveitar o momento que ele estava em viagem. Espera aí, vou ficar aqui, vou aproveitar o momento. Então, já que podemos aproveitar para realizar a ceia do Senhor, para realizar a adoração ao Senhor no primeiro dia da semana, vamos ficar. Houve vários outros momentos que a gente vai encontrar no livro de Atos, em que Paulo estava da mesma forma. Ele ficou durante alguns dias até o findar da semana e o começo dela, que então praticamente são 6, 7 dias ele fica. As viagens que ele faz, ele fica um momento, ele realiza a ceia do Senhor e realiza a adoração ao Senhor no primeiro dia da semana. Então, é bem claro aqui que o Espírito Santo do Senhor está dizendo para nós, quando vocês, cristãos, estiverem reunidos no domingo, com o fim de celebrarem a ceia do Senhor, Paulo então exorta, vocês façam isso e aquilo. Jesus nos deixou bem claro que aprendêssemos com ele e com os apóstolos, para que para o que eles falassem por intermédio do Espírito Santo e por seus atos e exemplos, né, que eles deixavam. Eles nos deixou escrito pelo próprio Espírito Santo dia após dia para nós hoje. Então, esse primeiro dia da semana não é só aí que a gente encontra. Nós temos outros momentos, né? Nós encontramos em 1 Coríntios também. Então, olha só, outra passagem, Hebreus, capítulo 10, 24 ao 31. Hebreus 10, 24 ao 31. Cícero, você pode ler para nós? Sim, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual o Pai santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança. Eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nós vimos aqui nessa passagem um complemento a respeito da importância da comunhão, da importância da participação. E isso é no primeiro dia da semana, no domingo. Então, enquanto estamos reunidos, há uma importância muito grande com relação à ceia. E a gente precisa prestar bem atenção. E ele deixa claro, olha só, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quando tiver rejeitado a lei de Moisés.
de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito Santo? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra coisa, o Senhor julgará o seu povo, e horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, nós precisamos tomar muito, muito cuidado com relação ao que estamos fazendo para Cristo. Se estamos vivendo de acordo com o que ele instruiu ou não. Porque olha a severidade que era no passado. Será que Deus não vai ser severo conosco se a gente não levar as coisas de forma certa? Lembra que a instrução que a gente vê em Atos é bem clara. A gente vai pegar outras instruções, né? A gente vê em Atos, capítulo 21, versículo 4, o momento que a gente vê que também a chegada de Lucas, né, no meio deles, onde eles ficaram durante 7 dias, e o momento que eles realizam a adoração ao Senhor, a ceia do Senhor, nesse primeiro dia da semana também. Então, tem vários momentos que a gente pega, Atos capítulo 20, versículo 6, lembra um pouquinho sobre isso também, que era o 7º dia, né? Então, significa que a importância a gente tem que dar muito com relação à instrução. A instrução, ela é clara. O primeiro dia da semana também é bem claro. Lembra que em Coríntios ele vai falar até mesmo sobre a oferta. Lembra que em Coríntios ele fala o momento que vocês estavam reunidos para adoração ao Senhor, que era a celebração. E aí eles também aproveitaram para fazer o quê? A oferta. Então, esse é outro momento que a gente vê, né? Que além da oferta, né, que ele está lembrando sobre a oferta, ele faz a lembrança sobre o momento que estavam reunidos, era o primeiro dia da semana. Então, dia da semana, que é para a realização da ceia, é o primeiro dia da semana. Lembra que a gente comentou que louvar ao Senhor pode ser todos os dias da semana? Pode, todos os dias. Oração faz parte da adoração? Sim. Mas a oração é só no primeiro dia da semana? Não. Todos os dias da nossa vida. Então, leitura, todos os dias. Você ensinar alguém, todos os dias. Agora, a ceia é uma vez na semana. Não são todos os dias. Não é, quando a igreja se reunir na quarta-feira? Não. Primeiro dia da semana. Aí, então, nós realizamos. Toda vez que a gente encontra falando sobre a reunião da igreja com relação à ceia, ele vai falar o primeiro dia da semana que eles estavam reunidos. Né? No fim da semana, logo no primeiro dia, eles estavam reunidos fazendo a celebração da ceia. A ceia tem um dia específico. A oração, não. O louvor de canto, também não. Mas eles fazem parte da adoração também. Também fazem. Ok. Mais algum comentário, alguma coisa interessante para complementar? Eu sei que dá para falar muita coisa. Eu até pulei várias coisas, né, que eu acho que não precisava necessariamente. Mas alguém tem algum complemento interessante que queira falar? Tudo é interessante, mas aqui em Mateus, quando ele diz, este é o sangue da nova aliança, que será derramado em favor de muitos. A minha versão diz. Então, você vê que não é para todos, é para muitos. É justamente aquilo que a gente falou. Aquele que aceitar, receber da maneira que Jesus está ensinando, esse vai estar entre os muitos, né? Sim, é verdade. Isso é bem aplicado, bem explicado com relação a isso. Não é todos, mas pode ser muitos, né? Aceitarem Cristo, né? E viverem da forma que ele deixou para a gente. A instrução é dele. A perfeição da instrução é dele, não nossa. A gente não acha nada, né? A gente segue o que ele colocou. Então, olha só, deixa eu só finalizar aqui. Os discípulos de Cristo são privilegiados ao participarem com ele todas as semanas, né? No primeiro dia da semana. Então, desse modo, ligamos o passado, o presente e o futuro também. Olha só. No passado, olhamos para trás, para o sacrifício que Cristo fez na cruz.
Entendemos isso como sendo o fundamento e o centro de nossa salvação, o sacrifício dele. No presente, quando meditamos no terrível preço que Jesus pagou para nos redimir de nosso pecado, nossa decisão de resistir à tentação é fortalecida por causa disso, de Cristo. E no futuro, entendemos que a morte de Jesus é a base de nossa esperança, e assim proclamamos a nossa fé nele quando olhamos em frente para a volta do Senhor e para a nossa salvação eterna. Então, vivemos uma vida em esperança, esperando Cristo na volta dele. E nos mantemos o quê? Firmes, confiantes, com uma fé alicerçada nele, para que nós não erramos o alvo. O alvo é Cristo, até o fim. E seguimos a instrução dele. Não podemos errar esse alvo. Ok. Se ninguém tiver mais alguma coisa aí para poder dizer, complementar, fazer alguma explicação, podemos encerrar. Fiquem à vontade. Tchau, tchau. É. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. E hoje... Eu adorei a aula. Eu adorei a Deu para entender, Zuleika. Só está cortando um pouco, mas deu para entender. aula. Sim. Foi brilhante a aula. Foi brilhante. Obrigado, Zuleika. Obrigado. Deus abençoe o trabalho que a gente está realizando. Foi É para brilhante. ele. É para ele. Amém. Amém. Vamos, então, encerrar? Vamos fazer uma oração. O pai fez o começo. Ivan, eu pedi para você, é isso? Sim. Ok. Então, vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome, nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és magnífico, Pai, porque deu teu Filho amado para morrer por nós. Que privilégio, Senhor, nós temos de ser teus filhos. Nós te agradecemos, Senhor, por todos aqueles que te dão ouvido à tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que a cada dia o Senhor nos dê um coração sensível, obediente, para que nós possamos estar observando tudo aquilo que o Senhor quer para que possamos servir melhor. Nós te agradecemos também, Senhor, por esta aula que é grandiosa riqueza para a nossa vida espiritual, que o Senhor tem tratado de maneira especial, Senhor, cada um aprendendo um pouco. Nós te pedimos para o professor que tem todo esse tempo dedicado, Senhor, para a tua obra, e também por os que estão aí na sala aprendendo. Que maravilha, Senhor. Não há palavras para expressar nossa gratidão por tão grande coisa. E que, através de tudo isso, nós possamos, Senhor, ter a certeza do compromisso, o valor que tem a tua palavra, que possamos estar atentos para fazer a tua vontade, para que não sejamos surpreendidos depois. Não deixa, Senhor, que esse povo relaxe, leve as coisas de qualquer jeito, mas que nós possamos valorizar a tua preciosa palavra, que nos ajuda a entender a cada dia e que nos leva à eternidade. Nos ajuda, meu Pai, no nosso dia a dia, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, que nós possamos estar atentos, porque os dias se aproximam. Nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado pela presença de vocês na aula, pela participação. Deixa eu só gravar aqui o nosso texto aqui. Lição 8. Ok. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez. Deus conceda uma boa noite, um bom descanso para vocês. Boa noite a na todos. próxima aula. Boa Paz de noite, Cristo a professor. todos. Boa noite A paz, a todos. Ivan. Um abraço. Wellington, obrigado, pai. Obrigadão. Falou, Maria do senhor. Carmo, Valeu. Boa noite. obrigado. Boa noite. Boa noite. Amém. Cícero, um abraço. Obrigadão.
Zulei, Boa noite. Camila, Tchau a todos. Deus abençoe vocês. Boa noite. Boa noite. Amém. Vai. Tchau, tchau, gente. Desligando aqui Tchau. também.